Cachorro Caramelo seguiu o policial por quilômetros em busca de ajuda. O que ele encontrou o deixou. Sob o sol forte de uma pequena cidade do interior do Nordeste, uma viatura corta a estrada empoeirada. O calor faz o ar tremular sobre o asfalto, e o barulho do motor ecoa entre os montes secos. Atrás dela, surge uma figura improvável, um cachorro caramelo, magro, persistente, correndo com todas as forças. Ele não late, não desvia, apenas segue. Quilômetros inteiros. O policial ao volante percebe pelo retrovisor aquele vulto castanho que insiste em acompanhá-lo. A princípio, pensa que é coincidência. Mas o cão não desiste. A cada curva, a cada subida, lá está ele, arfando, determinado, como se soubesse exatamente para onde precisa levá-lo. O policial hesita, desacelera, observa. Há algo diferente naquele animal. E quando finalmente decide parar, o que acontece muda o rumo da sua rotina, e também da sua vida. Naquela estrada quente, entre o cansaço de um turno longo e o silêncio de um interior esquecido, nasce uma parceria que ninguém esperava. O cachorro guia até uma casa antiga, escondida entre árvores secas. O policial desce, desconfiado, e é ali que tudo começa. O cão o conduz até o quintal, onde uma mulher idosa está caída, precisando de ajuda. O policial age rápido, chama socorro. E o caramelo, exausto, apenas se deita ao lado dela, como se finalmente pudesse descansar. Esse encontro simples, quase acidental, se transforma na ligação mais poderosa que o policial já viveu. Um homem acostumado à solidão encontra no olhar de um cachorro algo que o obriga a sentir novamente. Ao longo dos meses seguintes, os dois enfrentam desafios que nenhum deles esperava, desde a seca que castiga a cidade até as decisões difíceis impostas pelo trabalho e pela vida. Mas antes de continuar essa história, que vai emocionar você do começo ao fim, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam histórias de coragem, amizade e esperança como essa. Com o tempo, o policial aprende que aquele cachorro não apareceu por acaso. Cada gesto do animal parece guiá-lo a algo maior. O caramelo leva a reencontrar o sentido da própria profissão, a entender que nem sempre a força vem das ordens, mas das escolhas certas, as que nascem do coração. E na pequena cidade, onde as tradições nordestinas misturam fé, música e comunidade, essa dupla improvável se torna símbolo de união. Eles enfrentam separações, reencontros e lutas silenciosas. Enfrentam o medo, o calor, a distância e a própria dúvida. Mas o que começa como uma corrida desesperada por ajuda se transforma em uma jornada sobre confiança, superação e a beleza das pequenas lealdades que mudam destinos. Fique até o fim, porque essa história mostra que a verdadeira coragem, às vezes, não está nas fardas nem nas palavras, mas no olhar de um cachorro caramelo que não desistiu, mesmo quando tudo parecia longe demais. O sol já passava do meio do céu, queimando a terra vermelha da estrada que cortava o sertão. O ar tremia de calor, e o vento seco levantava redemoinhos de poeira que pareciam dançar ao longe. Foi nesse cenário que um cachorro caramelo surgiu, magro, com o pelo empoeirado e os olhos brilhando de determinação. Corria sem olhar para trás, com o focinho apontando para o horizonte e o coração disparado dentro do peito pequeno. À frente, uma viatura seguia devagar pela estrada. O ronco do motor ecoava entre as pedras, e o som parecia atrair o cachorro, que não desistia por nada. Ele corria firme, tropeçando às vezes, mas voltando a se erguer. Quem o visse ali talvez pensasse que era apenas um vira-lata cansado, seguindo o instinto. Mas havia algo mais, um propósito que nem ele saberia explicar. Dentro da viatura, o sargento, homem de meia-idade e olhar cansado, limpava o suor da testa com o lenço do uniforme. Tinha passado a manhã inteira atendendo ocorrências pequenas. Um portão arrombado, um gado perdido, um desentendimento entre vizinhos. Nada grave, apenas a rotina de sempre numa cidade onde os dias pareciam repetir-se. Quando olhou pelo retrovisor, viu aquele vulto. Um cachorro correndo atrás do carro, insistente. Primeiro, achou que fosse coincidência. Depois, começou a se incomodar. Mas o que esse bicho quer? Murmurou, franzindo a testa. Acelerou um pouco. O cachorro continuou. Diminuiu. O bicho se aproximou, arfando, a língua de fora, o corpo tremendo de cansaço, mas sem desistir. Por fim, o sargento encostou o carro no acostamento e desceu. O chão quente queimava as botas, e o vento trazia o cheiro de mato seco.
O cachorro parou a poucos metros, ofegante, o peito subindo e descendo rapidamente. Os dois se encararam por alguns segundos. Tá perdido, é? Disse o policial, ajeitando o chapéu. O cão deu um passo à frente e soltou um latido curto, como se respondesse. Depois virou e começou a andar pela estrada, olhando para trás de tempos em tempos, certificando-se de que o homem o seguia. O sargento hesitou, mas algo dentro dele, talvez curiosidade, talvez o tédio de quem vive de rotina, o fez seguir. Entraram por um caminho estreito, ladeado por cactos e árvores retorcidas. O cachorro andava à frente, ora trotando, ora parando para ver se o policial ainda vinha. Após alguns minutos, chegaram a uma casa simples, de barro e madeira, meio escondida entre o mato. O cachorro latiu, correu até o quintal e começou a cavar com as patas, ansioso. O sargento se aproximou e viu uma senhora caída no chão de terra batida, desacordada, ao lado de um balde derramado. Imediatamente, o instinto de socorro falou mais alto. O policial se ajoelhou, checou a respiração e percebeu que ela ainda estava viva, mas fraca. Ligou para o rádio pedindo ambulância e água. Enquanto esperava, o cachorro não saía de perto da mulher. Encostava o focinho em sua mão, lambia devagar, choramingava baixinho. Quando o resgate chegou, os paramédicos a levaram. O sargento ficou observando enquanto o cachorro seguia a maca com os olhos. Assim que o carro partiu, o cão se sentou no chão e o olhou, como se dissesse: agora é com você. Naquela tarde, o policial voltou para o posto, mas a imagem do cachorro não saía da cabeça. Tentou se convencer de que era só mais um animal esperto, desses que a vida ensina a sobreviver. Mas havia algo diferente nele. Aquele olhar continha mais do que instinto. Continha confiança. No dia seguinte, quando o sargento saiu de casa, encontrou o Caramelo deitado à porta do posto policial. Estava sujo, mas tranquilo, abanando o rabo devagar. O policial suspirou. Então quer ficar por aqui, é? O cachorro latiu uma vez, firme. A partir desse dia, Caramelo passou a fazer parte da rotina. O sargento tentava agir como se fosse apenas mais um bicho da rua, mas, aos poucos, pegava-se falando com ele, dividindo pedaços de pão, até contando histórias. Os colegas riam, dizendo que o homem mais sério da cidade agora tinha um ajudante de 4 patas. Mas ninguém imaginava que aquele encontro mudaria tudo. Com o tempo, Caramelo mostrou ter um instinto quase humano. Latia quando alguém se aproximava de forma suspeita. Farejava pessoas aflitas, seguia crianças perdidas até em casa. Parecia entender o que acontecia ao redor, e o sargento começou a confiar nele mais do que em qualquer parceiro de trabalho. Numa manhã abafada, o cachorro correu até um terreno abandonado e começou a cavar desesperado. O sargento foi atrás e encontrou ali um depósito cheio de pertences de moradores que haviam perdido tudo nas enchentes do mês anterior. Roupas, brinquedos, lembranças, tudo guardado e esquecido. Aquilo reacendeu na comunidade um sentimento de solidariedade. Reuniram as famílias, devolveram o que era de cada um. O policial começou a ser visto com outros olhos. E o cachorro virou lenda. O povo dizia que Caramelo sentia o coração das pessoas. Mesmo assim, o sargento tentava manter distância emocional. Não queria se apegar demais. Tinha medo de perder de novo algo importante, como já acontecerá no passado. Mas Caramelo não pedia nada além de presença. Não exigia palavras, apenas companhia. À noite, o cão dormia aos pés do posto. O som dos grilos preenchia o ar, e a lua iluminava o pátio de chão batido. O sargento olhava para ele e pensava que talvez, pela primeira vez em anos, não se sentisse sozinho. A cidade começou a mudar também. As pessoas se tornaram mais gentis, inspiradas pela história daquele cachorro que salvara uma vida apenas por não desistir. O prefeito mandou colocar uma pequena placa perto da estrada onde tudo começou. Aqui nasceu a coragem de um coração caramelo. E, sem perceber, o policial passou a sorrir mais. O cão, por sua vez, o seguia para todo lado, nas rondas, nas feiras, até nas visitas às escolas. Era o início de uma amizade improvável, que ainda enfrentaria provas duras. Mas, por ora, tudo que havia era o barulho do vento, o tilintar da coleira improvisada e o sentimento de que, de alguma forma, os dois haviam se encontrado no momento exato em que mais precisavam um do outro. As manhãs no interior sempre começavam do mesmo jeito. O canto distante do galo,
o cheiro do café coado se espalhando pelas casas simples, o rangido dos portões de ferro abrindo devagar. Mas naquela semana, algo diferente pairava no ar. Desde o dia em que o cachorro Caramelo aparecerá, o posto policial não parecia mais o mesmo. O lugar antes silencioso agora tinha vida, passos, movimento e um rabo abanando de um lado para o outro no pátio de chão batido. Caramelo se tornará parte da rotina. Todas as manhãs, antes mesmo do sargento chegar, o cachorro já o esperava na porta. Deitava-se no mesmo ponto, com o olhar atento voltado para a estrada. Quando ouvia o motor da viatura se aproximar, levantava as orelhas, corria para o portão e começava a balançar o rabo com tanta força que levantava poeira. O sargento, ainda tentando manter uma postura séria, fingia não se comover, mas às vezes deixava escapar um sorriso discreto. No fundo, sentia algo que não sabia nomear, um tipo de conforto silencioso, como se aquela presença preenchesse um vazio antigo. Naquele dia, o sol nascia avermelhado sobre o sertão. O calor prometia ser intenso. O sargento preparava o relatório da semana quando ouviu latidos vindos do lado de fora. Saiu e encontrou Caramelo correndo em círculos, nervoso. O cachorro olhava para o horizonte e depois para o homem, insistente. O sargento suspirou, guardou a prancheta e murmurou para si mesmo que já conhecia aquele olhar. Seguiu o cachorro pela estrada de terra. O animal o levou até uma velha cerca de arame, onde um bezerro havia ficado preso entre as ripas. O pequeno animal gemia, assustado. O sargento se ajoelhou, soltou o bezerro com cuidado e o conduziu de volta ao pasto. O fazendeiro, um homem idoso de chapéu de palha, apareceu ao longe, agradecido. Disse que o bezerro havia sumido desde a noite anterior. O sargento apenas respondeu que o crédito não era dele, e sim do cachorro. O velho riu e comentou que um bicho assim só podia ter sido mandado por um anjo. Caramelo, sem entender as palavras, mas sentindo o tom, abanou o rabo satisfeito. Quando voltaram ao posto, o sargento sentou-se na varanda, tirou o chapéu e ficou observando o horizonte. Aquele cachorro parecia ter um domingo. Não era só instinto. Era como se percebesse o que estava errado e mostrasse o caminho para consertar. À noite, enquanto a lua subia no céu, o vento soprava quente e seco. O sargento ficou sentado em silêncio, observando o cão dormindo aos seus pés. O brilho prateado da lua desenhava o contorno do corpo do animal, e por um instante, o homem se lembrou do tempo em que acreditava que nada mais poderia surpreendê-lo. Os dias foram passando e a cidade começou a notar o quanto o cachorro havia mudado o sargento. O homem antes rígido agora cumprimentava as pessoas com mais calma, ouvia as histórias dos moradores, parava para ajudar em pequenas coisas. A comunidade começou a vê-lo como alguém próximo, não apenas como uma autoridade. E tudo começou por causa daquele cão. Uma tarde, o prefeito chamou o sargento à prefeitura. Disse que havia recebido uma notificação. O posto policial local seria fechado dentro de alguns meses, e a cidade passaria a ser atendida pela base de uma cidade vizinha. Era uma decisão burocrática, mas para o sargento, soou como um golpe. Ele sabia que aquele posto, por pequeno que fosse, era o coração da comunidade. Ali as pessoas se sentiam seguras, sabiam a quem recorrer. Saiu da reunião em silêncio, o chapéu baixo cobrindo o olhar. Caramelo esperava do lado de fora, abanando o rabo. O policial agachou e passou a mão no pelo do cachorro, sentindo a aspereza e o calor. Disse baixinho que talvez eles tivessem que ir embora em breve. Caramelo apenas encostou o focinho na mão dele, como se dissesse que não importava o lugar, contanto que estivessem juntos. Naquela noite, o sargento não conseguiu dormir. Pensava na vida que construíra ali, nas pessoas que aprendia a entender. Pensava também no cachorro que, de repente, se tornará parte de tudo. E se tivesse que partir, o que seria do animal? Enquanto ele se virava inquieto na cama, Caramelo dormia tranquilo na varanda, ouvindo o som dos grilos e o barulho distante de um sanfoneiro ensaiando para as festas de São João. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. O sargento saiu cedo para uma ronda na zona rural. Quando voltou, Caramelo não estava no posto. Procurou em volta, chamou, assobiou, mas o cachorro não apareceu. Um aperto forte tomou o peito do homem. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo de perder. Procurou o animal por toda parte. Perguntou aos moradores, percorreu trilhas e sítios. Horas depois, já sob o sol do meio-dia, avistou o cão à distância, perto de uma casa simples de taipa.
Lá, uma menina pequena, de cabelos claros e pés descalços, brincava com ele. Quando viu se aproximar, o sargento percebeu algo. A menina não falava. Apenas gesticulava com as mãos, e o cachorro parecia entender. A mãe da menina explicou que a filha era muda desde o nascimento e que Caramelo havia aparecido na porta de casa naquela manhã. Disse que, desde então, a menina ria como nunca. O sargento observou por um tempo. O cachorro deitava, rolava, atendia aos gestos dela como se tivessem uma linguagem secreta. A cena o emocionou de um jeito que não soube disfarçar. Permitiu que Caramelo ficasse ali por um tempo, visitando a menina todos os dias. Era como se o cachorro tivesse encontrado uma nova missão. Nas semanas seguintes, o sargento continuou lutando contra a burocracia que ameaçava fechar o posto. A comunidade se mobilizou, fez abaixo-assinados, organizou mutirões para restaurar o prédio antigo e mostrar que o lugar era essencial. O cachorro, como sempre, estava presente em tudo. Em um desses mutirões, Caramelo cavava a terra ajudando os moradores quando, de repente, começou a latir de forma insistente. O pessoal se aproximou e percebeu que o cão havia encontrado uma pequena nascente esquecida sob as pedras. A água brotava limpa, cristalina, no meio do chão rachado. O sargento ajoelhou e passou a mão na água fria. Aquele achado mudou tudo. A cidade, antes castigada pela seca, ganhou esperança. O prefeito, vendo a repercussão, suspendeu temporariamente o fechamento do posto, prometendo uma nova análise. A notícia da nascente se espalhou. Vieram pessoas de outras vilas para ver o cachorro que havia farejado água. Alguns diziam que ele tinha um dom divino. Outros apenas o chamavam de Milagre Caramelo. Mas, para o sargento, não havia mistério algum. Era apenas um animal movido pela pureza da vida, pela vontade de ajudar, de cuidar. Algo que os humanos, às vezes, esqueciam como fazer. Naquela noite, enquanto o povo celebrava o retorno da água, o sargento ficou em silêncio, observando as luzes das lamparinas refletindo nas poças recém-formadas. Caramelo dormia a seus pés, exausto, com o pelo molhado e o focinho sujo de barro. O homem olhou para o cachorro e, sem dizer palavra, entendeu o que aquele animal havia feito por todos. Não só havia salvado vidas, mas também lembrado as pessoas do que realmente importava. O silêncio do sertão, antes pesado e seco, agora era outro. Tinha som de risadas, de vozes, de esperança. E ali, sob a lua grande, o sargento finalmente permitiu-se sorrir sem medo. A vida, pensou ele, às vezes traz ajuda de onde menos se espera. Os dias seguintes foram de calmaria aparente, mas o sargento sentia um pressentimento estranho no ar. O calor apertava, o vento trazia cheiro de terra seca e o horizonte parecia sempre coberto por uma névoa fina. Caramelo, agora mais conhecido do que nunca, circulava livre pela cidade. Era o xodó das crianças, o companheiro dos trabalhadores e, de certa forma, o guardião invisível de todos. Pela manhã, o cachorro acompanhava o sargento nas rondas, trotando ao lado da viatura como se fosse parte oficial da equipe. À tarde, sumia por algumas horas, sempre retornando no fim do dia, coberto de poeira, com aquele olhar de quem tinha vivido 1000 aventuras. O sargento já havia desistido de entender o que o motivava. Sabia apenas que, onde quer que fosse, o cão fazia o bem. Uma dessas tardes marcou o início de algo maior. Caramelo havia desaparecido novamente, e o sargento, já acostumado com as escapadas, decidiu procurá-lo. Seguiu por uma trilha estreita até o bairro mais afastado, onde o mato crescia entre as casas simples. Lá, encontrou o cachorro sentado em frente à mesma casa onde vivia a menina muda. Ela o acariciava, rindo, com o rosto iluminado. O sargento ficou observando de longe, sem querer interromper. A menina gesticulava, e o cachorro respondia com movimentos, latidos curtos, pulos leves. Havia entre eles uma conversa silenciosa, feita de gestos, olhares e compreensão mútua. A mãe da menina apareceu na porta e acenou para o policial. Disse que, desde que o cachorro havia voltado a visitá-las, a filha parecia outra. Tinha aprendido a usar gestos novos, e pela primeira vez, demonstrava curiosidade pelo mundo. O sargento ouviu aquilo com um nó na garganta. Nunca fora de se emocionar fácil, mas havia algo na pureza daquele laço que o desarmava. Enquanto conversavam, o cachorro se aproximou e empurrou com o focinho um pequeno caderno que estava no chão. A menina abriu e mostrou ao sargento alguns desenhos. Ela, o cachorro,
e algo que parecia uma poça d'água com flores em volta. O homem reconheceu o lugar. Era a nascente que Caramelo havia ajudado a encontrar. O sargento, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um aperto bom no peito, um sentimento de gratidão que não cabia em palavras. Percebeu que aquele cachorro não só havia mudado a cidade, mas também o modo como as pessoas se conectavam umas às outras. Na volta ao posto, o sol já se punha, tingindo o céu de vermelho. Caramelo caminhava ao lado do sargento, o passo leve e o olhar tranquilo. O homem olhou para o cão e disse baixinho que às vezes as palavras eram desnecessárias, porque existiam vozes que se expressavam no silêncio. Nos dias seguintes, a cidade continuou a se transformar. A pequena nascente tornará-se ponto de encontro dos moradores. As pessoas iam até lá para buscar água, conversar, ou simplesmente agradecer. Alguns diziam que Caramelo aparecia todas as manhãs, sentava-se à beira da fonte e observava o reflexo na água. O sargento, ainda preocupado com a possibilidade de fechamento do posto, começou a perceber que as atitudes do cachorro estavam unindo as pessoas de um jeito que nenhum discurso político jamais conseguiria. As escolas organizaram palestras sobre cuidado com os animais. A professora aposentada da cidade, que sempre lutara pela preservação da história local, passou a usar Caramelo como exemplo de empatia e solidariedade nas aulas comunitárias. Certa manhã, o sargento foi chamado à prefeitura. O prefeito recebeu com um sorriso diplomático e uma pilha de documentos sobre a mesa. Explicou que, apesar da repercussão positiva na cidade, ainda havia pressão para que o posto fosse fechado. Disse que, talvez, fosse melhor aceitar a transferência e seguir para a base maior na cidade vizinha. O sargento ficou em silêncio. O prefeito tentou convencê-lo de que seria uma promoção, uma oportunidade de crescer. Mas o homem olhou pela janela e viu, no pátio da prefeitura, Caramelo deitado sob a sombra de uma árvore, cercado por crianças. E entendeu que o que estava em jogo era mais do que um posto de trabalho. Saiu da reunião decidido a lutar. Não sabia ainda como, mas não permitiria que o coração da cidade fosse arrancado. Nos dias seguintes, começou a organizar encontros com os moradores. A cada reunião, mais pessoas apareciam. Uns levavam comida, outros instrumentos para tocar. O pequeno pátio do posto policial virou um ponto de convivência. O cachorro circulava entre as pessoas, recebendo afagos, deitando-se ao lado dos mais velhos, brincando com as crianças. Foi nesse período que surgiu uma ideia: transformar o posto em um espaço comunitário, um local de apoio e aprendizado. As pessoas ajudariam nas reformas, e o lugar serviria tanto à segurança quanto ao bem-estar social. O prefeito, pressionado pela mobilização popular, teve que recuar temporariamente na decisão. Mas, como toda luta, essa também trouxe obstáculos. O governo regional enviou fiscais para avaliar as condições do prédio, e o laudo não foi animador. A estrutura estava velha, parte do telhado comprometida e os equipamentos defasados. Seria preciso dinheiro, algo que a cidade não tinha. O sargento passou noites em claro tentando encontrar uma saída. Enquanto isso, Caramelo parecia pressentir a tensão. Ficava inquieto, andando de um lado para outro, latindo para o vazio. Numa madrugada, o sargento foi acordado pelos latidos insistentes. Saiu apressado e viu o cachorro correndo em direção à estrada. Seguiu-o de carro, o coração acelerado. O cão o guiou até a antiga pedreira, onde a terra desmoronara devido às chuvas recentes. Entre as pedras, havia um filete de água escorrendo, uma continuação da nascente. O sargento teve uma ideia. No dia seguinte, reuniu os moradores e propôs usar aquele local para criar um pequeno reservatório de água. Com a ajuda de voluntários, construíram uma canalização simples que levava parte da água até a praça central. O projeto atraiu a atenção de uma fundação ambiental regional, que decidiu investir na revitalização do posto policial e da nascente. O destino parecia conspirar a favor, e mais uma vez o nome de Caramelo se espalhou. Diziam que onde o cachorro passava, brotava esperança. A menina muda voltou a desenhar um novo lago, agora com peixes coloridos e flores nas margens. Entregou o desenho ao sargento, que o pendurou na parede do posto. Toda vez que olhava para ele, lembrava-se do quanto aquele cachorro havia ensinado sobre escutar o que não se diz. Mas a calmaria não durou muito. Um grupo de empresários chegou à cidade com planos de construir um resort turístico na área onde ficava parte da nascente. Prometiam emprego e progresso, mas as pessoas temiam perder a paz e o equilíbrio que haviam conquistado.
O sargento sentiu o peso da responsabilidade. Precisava decidir se enfrentaria o projeto ou se renderia à pressão dos poderosos. Passou noites refletindo, enquanto Caramelo dormia aos seus pés, tranquilo, alheio às discussões humanas. Na manhã seguinte, saiu para caminhar e encontrou o cachorro sentado à beira da nascente, olhando fixamente para a água. O reflexo do sol fazia o pelo do animal brilhar como ouro. O sargento sentou-se ao lado dele, em silêncio. Sentiu o vento quente no rosto, o cheiro de terra molhada, o som distante de uma sanfona que ecoava do vilarejo. Ali, entendeu que a luta não era apenas por um posto ou uma fonte de água. Era pela alma do lugar, pela dignidade das pessoas e pela pureza de um cachorro que lembrava todos os dias o que significava pertencer. Decidiu que enfrentaria quem fosse preciso. E naquele mesmo dia, convocou uma assembleia pública na praça principal. O povo compareceu em peso. O prefeito, os empresários e os moradores ficaram frente a frente. O sargento falou com calma, sem discursos grandiosos. Disse apenas que uma cidade que perde sua água e sua alma nunca mais se reencontra. Caramelo estava ali, deitado no centro da praça, observando todos com um olhar sereno. Quando o silêncio tomou conta do lugar, o cachorro se levantou e latiu 3 vezes, forte, fazendo ecoar o som entre as casas. O povo respondeu com aplausos. Naquele instante, ficou decidido: o resort não seria construído. A nascente seria transformada em patrimônio natural, e o posto policial continuaria de pé, rebatizado como Centro Comunitário Caramelo. A cidade comemorou, e o sargento, emocionado, abaixou-se para abraçar o cachorro. Pela primeira vez, chorou sem esconder. A voz que não falava, a coragem que não se explicava, o amor que não pedia nada em troca, tudo estava ali, diante dele, em forma de um simples cachorro caramelo. O sertão, acostumado ao cinza e ao calor, começou a mudar de cor. A nascente que Caramelo ajudara a encontrar crescia lentamente, alimentando pequenos riachos e transformando a paisagem ao redor. Onde antes havia poeira, agora surgiam fios verdes de capim. Onde o vento soprava seco, o ar começava a cheirar a vida. O povo dizia que era milagre. O sargento preferia chamar de trabalho, fé e sorte. Mas, no fundo, sabia que sem aquele cachorro nada daquilo teria acontecido. A cidade voltava a respirar. As feiras ganharam mais movimento, os agricultores começaram a plantar novamente, e as crianças brincavam debaixo dos pés de Juazeiro com o cachorro que todos consideravam um herói. Caramelo corria entre os vendedores, recebia pedaços de tapioca e biscoitos de goma, abanando o rabo e conquistando sorrisos por onde passava. O sargento observava tudo com uma mistura de orgulho e humildade. Nunca gostara de ser o centro das atenções, mas percebia que o povo via nele um símbolo de honestidade e coragem. Não que ele tivesse feito muito, pensava. Só havia seguido o cachorro quando o instinto mandou. Às vezes, as grandes mudanças começam assim, com pequenos passos e decisões silenciosas. Com o tempo, o posto policial reformado começou a funcionar como Centro Comunitário Caramelo. Ali se reuniam donas de casa, agricultores, professores e jovens. Havia cursos, encontros e um pequeno espaço para guardar mantimentos doados. O cachorro transitava entre todos, como um anfitrião. Dormia no corredor quando fazia calor e se deitava no alpendre quando o vento esfriava. Mas o sertão, como a vida, nunca deixa as coisas fáceis por muito tempo. No início do 4º mês, o céu começou a escurecer de um jeito diferente. Nuvens densas e pesadas cobriam o horizonte. O ar ficou abafado e as cigarras silenciaram. O sargento, que havia nascido ali, sabia o que vinha pela frente. Chuva. E muita. As pessoas esperavam aquele momento havia anos, e a chegada das primeiras gotas trouxe festa. As crianças correram descalças pela rua, os adultos abriram as janelas para deixar o cheiro da terra molhada invadir as casas. Mas a alegria deu lugar à preocupação quando a chuva não parou mais. Durante dias, o céu despejou água sem trégua. O riacho da nascente transbordou, e parte das estradas de barro cedeu. O sargento e um grupo de voluntários começaram a ajudar os moradores das áreas mais baixas. Caramelo não desgrudava dele, nadando em poças, correndo atrás dos caminhões, latindo quando percebia perigo. Em uma dessas rondas, o cachorro começou a agir estranho, rosnando para um trecho da estrada coberta de água. O sargento parou o carro e foi verificar. O chão estava cedendo. Caramelo avançou, latindo alto,
e o sargento gritou para os moradores se afastarem. Segundos depois, o barranco desmoronou. Se não fosse pelo cachorro, teriam sido levados pela enxurrada. Todos olharam atonitos para o animal, que tremia de frio, mas ainda abanava o rabo. O sargento se ajoelhou e o envolveu com o casaco. Os dias seguintes foram difíceis. O posto se transformou em abrigo para famílias desalojadas. Caramelo percorria o espaço levando pequenos objetos, às vezes um brinquedo, às vezes uma sandália perdida. As crianças dormiam com ele, e o barulho da chuva lá fora parecia mais suportável quando sentiam o calor do cachorro por perto. O sargento, exausto, mal dormia. Trabalhava de dia e de noite, ajudando onde podia. Às vezes olhava para o cão dormindo e se perguntava como aquele bicho encontrava forças para continuar. Parecia ter energia infinita. Parecia movido por amor. Quando o tempo começou a abrir, os danos ficaram evidentes. Parte da plantação havia se perdido, algumas casas precisavam ser reconstruídas e a estrada principal estava destruída. Mas ninguém havia se machucado gravemente, e todos sabiam que isso se devia, em grande parte, ao alerta do cachorro. Com o fim da chuva, o sertão floresceu. O chão rachado deu lugar a um tapete verde, e o cheiro de terra molhada ficou impregnado no ar. O sol voltou a brilhar com força, refletindo nas poças e nas folhas novas. Era como se a vida tivesse decidido começar de novo. Numa manhã, o sargento acordou com barulho de vozes e risadas. Saiu para ver o que era e encontrou um grupo de moradores pintando um grande mural no muro do centro comunitário. No desenho, Caramelo aparecia com o olhar voltado para o horizonte, cercado por flores e águas. Acima dele, estava escrito: "Lealdade é o nome da esperança." O sargento ficou em silêncio por um tempo, emocionado. Depois chamou o cachorro, que veio correndo e sentou-se em frente ao mural, como se entendesse que era sobre ele. As pessoas riram, e alguém comentou que parecia pose para foto. A fama de Caramelo começou a se espalhar além das fronteiras da cidade. Vieram jornalistas, fotógrafos e até um pequeno grupo de estudantes de biologia que queriam estudar o comportamento do cachorro. O sargento recebeu todos com educação, mas mantinha o foco na comunidade. Para ele, Caramelo não era mascote de exposição. Era parte da família da cidade. Foi durante uma dessas visitas que o sargento recebeu uma proposta tentadora. Um representante de uma grande ONG ofereceu levar Caramelo para a capital, onde participaria de campanhas de adoção e proteção animal. Seria uma forma de dar visibilidade à causa, diziam. O sargento ouviu em silêncio e depois respondeu que o cachorro já estava cumprindo sua missão ali, onde era necessário. Naquela noite, ao ver Caramelo dormindo tranquilo, o sargento teve certeza de que tomara a decisão certa. Aquele cão não precisava de fama, precisava de chão, de gente, de lugar. Enquanto isso, a cidade se preparava para as festas juninas. O vento trazia o cheiro do milho assado e o som distante de sanfonas e triângulos. Bandeirolas coloridas enfeitavam as ruas, e as pessoas trabalhavam juntas para reconstruir o que a chuva havia levado. A esperança era visível nos rostos. Durante o arraiá, Caramelo desfilou pela praça, usando um lenço vermelho no pescoço. As crianças dançavam ao redor dele, e o sargento observava de longe, encostado em um poste, com o coração cheio. Por um instante, pensou em tudo o que havia acontecido desde o dia em que o cachorro seguiu pela estrada. A lembrança daquela corrida sob o sol, da mulher desmaiada, das noites silenciosas no posto, das enchentes e da nascente brotando da terra, tudo parecia um sonho. Um sonho que tinha forma, cheiro e som. Um sonho Caramelo. Mas mesmo em meio à alegria, algo dentro do sargento ainda o preocupava. Sabia que o tempo da calmaria nunca durava muito. E, de fato, não durou. Alguns dias depois da festa, chegou à cidade uma comitiva de empresários vindos da capital. Disseram que haviam conseguido uma nova autorização para explorar as terras próximas à nascente. Queriam construir um parque turístico, algo sustentável, segundo eles. O prefeito, pressionado por promessas de emprego e investimento, parecia disposto a aceitar. O sargento ouviu a notícia com pesar. Tudo o que haviam conquistado poderia se perder. À noite, caminhou até a nascente e encontrou Caramelo lá, como sempre. O cachorro estava sentado, observando o reflexo da lua na água. O homem se sentou ao lado dele, sem dizer palavra. Ficaram ali por longos minutos, ouvindo o barulho dos grilos e o murmúrio da água.
O sargento pensou em tudo o que havia aprendido. Entendeu que Caramelo não era apenas um cachorro de sorte, mas um lembrete constante de que o bem floresce onde há persistência. E se o sertão havia florescido depois da chuva, também o coração das pessoas podia florescer diante da luta. Na manhã seguinte, reuniu novamente os moradores. Falou sobre a importância de preservar o que haviam conquistado, de não permitir que interesses externos apagassem a essência do lugar. O povo, fortalecido pelas experiências anteriores, apoiou a causa. E assim começou mais uma batalha. Durante semanas, organizaram encontros, escreveram cartas, gravaram vídeos mostrando a beleza e o valor da nascente. Caramelo aparecia em todas as imagens, símbolo da resistência e da fé simples do povo sertanejo. O movimento ganhou força. Chegaram apoiadores de outras cidades, e o projeto turístico foi adiado. O prefeito, vendo a pressão popular, recuou mais uma vez. Na noite em que a vitória foi confirmada, a cidade se reuniu na praça. O céu estava limpo, e a lua cheia iluminava o chão ainda úmido da última garoa. O povo acendeu fogueiras, tocou sanfona e dançou até tarde. O sargento ficou sentado, observando tudo em silêncio, com Caramelo deitado a seus pés. O cachorro levantou a cabeça, olhou para o homem e depois para o céu, como se soubesse que, de alguma forma, tinham vencido mais uma vez. Naquela noite, o vento soprou diferente, leve, trazendo o perfume das flores recém-nascidas. O sertão, que um dia fora seco e duro, agora florescia em cores e esperança. E o sargento, olhando para o cachorro ao seu lado, entendeu que algumas chuvas chegam para destruir, mas outras vêm apenas para fazer a vida renascer. Os meses seguintes trouxeram uma calma diferente, como se o sertão respirasse em paz depois de tanto lutar. O sol voltava a queimar alto, mas agora o verde persistia. As plantações cresciam, as casas reconstruídas ganhavam novas cores e o som dos passos nas ruas de barro misturava-se ao canto dos pássaros que haviam voltado a fazer ninhos nas árvores. A nascente, protegida por uma cerca simples de madeira, tornará-se ponto de visita obrigatória. Famílias inteiras iam até lá para buscar água, agradecer e contar histórias sobre o cachorro que, segundo diziam, era enviado de Deus. Caramelo continuava sua rotina incansável. Passava as manhãs rondando o posto comunitário, observando o movimento, deitando-se à sombra do pé de um buzeiro que crescia ao lado. À tarde, corria com as crianças, acompanhava os agricultores até as plantações, e de vez em quando, desaparecia por horas, retornando sujo de barro e com aquele olhar sereno de quem havia feito algo importante. O sargento já nem se preocupava mais. Aprenderá que, onde quer que o cachorro fosse, havia um propósito. O centro comunitário Caramelo prosperava. As reuniões, antes tímidas, agora eram grandes encontros. Gente de cidades vizinhas vinha aprender sobre agricultura sustentável, sobre convivência com o semiárido e, claro, para conhecer o famoso cachorro Caramelo que havia unido um povo inteiro. O sargento observava aquilo com orgulho silencioso. Nunca gostara de discursos, mas percebia que sua presença inspirava confiança. Ele e o cachorro eram, de alguma forma, parte da identidade do lugar. No entanto, apesar da aparência de tranquilidade, o sargento carregava dentro de si um conflito que crescia a cada dia. A corporação insistia em transferi-lo para a cidade grande. Seria uma promoção importante, um reconhecimento pelo trabalho exemplar, mas também significaria deixar para trás tudo o que havia construído. À noite, quando o silêncio tomava conta do sertão, ele se pegava olhando para o teto, pensando se tinha coragem de abandonar aquele chão. Certa madrugada, o som da chuva fina o despertou. Levantou-se, foi até a janela e viu Caramelo sentado do lado de fora, olhando para o céu. O cão não se importava com a água que caía, apenas observava, tranquilo. O sargento abriu a porta e se sentou ao lado dele, deixando que a chuva molhasse o uniforme. Ficaram ali por longos minutos. O homem sentiu que aquele cachorro, de algum modo, compreendia tudo. Na manhã seguinte, uma notícia chegou para mexer com os ânimos da cidade. Uma grande empresa agrícola havia comprado terras próximas e planejava instalar um sistema de irrigação que desviaria parte da água da nascente. O projeto prometia emprego, mas também ameaça ao equilíbrio do lugar. O povo ficou dividido. Alguns viam oportunidade, outros temiam o fim da tranquilidade que tanto custará a conquistar. O sargento, pressionado por todos os lados, sabia que teria de agir com cuidado. Decidiu visitar as obras para entender a situação. Levou o Caramelo com ele. A área era vasta,
O som das máquinas ecoava entre os morros e o cheiro de óleo e terra molhada impregnava o ar. Os engenheiros explicaram que seria um projeto moderno e sustentável. Mas o olhar do sargento fixou-se em um ponto: um cano de drenagem passava perto demais da nascente. Se algo desse errado, a água que alimentava a cidade poderia ser contaminada. Caramelo começou a farejar o chão, inquieto. O cão andava em círculos, rosnava baixo, depois latia alto. O sargento se abaixou e notou uma rachadura no solo, fina, mas profunda. Era sinal de que o terreno ali era instável. Avisou: "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Os responsáveis, mas eles minimizaram o problema. O sargento saiu de lá com um pressentimento ruim. Nos dias seguintes, o assunto dominou as conversas. Havia tensão no ar. O sargento procurou o prefeito, levou relatórios, tentou argumentar, mas tudo parecia decidido. À noite, ele voltava para casa cansado e encontrava Caramelo esperando no portão, abanando o rabo, como se dissesse que ainda havia esperança. Foi então que algo aconteceu. Numa tarde abafada, o chão próximo às obras cedeu parcialmente, e parte do equipamento pesado afundou. Ninguém se feriu, mas o susto foi grande. Caramelo, que estava por perto, começou a cavar e latir. O sargento correu até o local e percebeu que o desmoronamento havia bloqueado o curso da água subterrânea. Se não agissem rápido, a nascente secaria. Mobilizaram voluntários, e por 3 dias e 3 noites trabalharam para remover as pedras e desobstruir o caminho da água. Caramelo não saiu de lá em momento algum. O cão andava de um lado para o outro, sujo, molhado, exausto, mas incansável. As pessoas diziam que parecia entender a importância do que estava em jogo. Na madrugada do 4º dia, quando todos já estavam quase sem forças, ouviram um som suave. Era o barulho da água voltando a correr. Um filete cristalino brotou entre as pedras, aumentando a cada segundo, até formar novamente a pequena correnteza. O povo aplaudiu, e o sargento se ajoelhou, passando as mãos pela água fria. Olhou para Caramelo, que o observava com os olhos brilhando. A empresa, diante da comoção popular, recuou. O projeto foi cancelado, e a área em torno da nascente foi oficialmente declarada reserva municipal. A vitória foi celebrada com festa. A praça central se encheu de bandeirolas, as famílias trouxeram comida, os músicos tocaram forró até o amanhecer. Durante a comemoração, o sargento foi chamado ao palco improvisado. O prefeito fez um discurso, agradecendo a coragem e a dedicação dele. Quando o povo começou a gritar o nome de Caramelo, o cachorro apareceu correndo, subiu os degraus e sentou-se ao lado do homem. O público riu e aplaudiu. O sargento, com a voz embargada, apenas disse que aquele cachorro havia ensinado mais sobre humanidade do que muitos livros e fardas. A partir desse dia, a vida na cidade tomou um novo ritmo. A comunidade cresceu, o centro se fortaleceu e as pessoas aprenderam a cuidar melhor da terra. Caramelo se tornará símbolo de esperança. Sua imagem estampava camisetas, murais e até a entrada da escola municipal. Mas o cachorro parecia alheio à fama. Continuava o mesmo, simples, calmo e curioso. Um dia, o sargento recebeu uma carta oficial. Era o comunicado de transferência definitiva. Tinha uma semana para se apresentar à nova base na capital. Sentou-se na varanda, leu a carta 3 vezes e ficou olhando o horizonte. Caramelo deitou a cabeça sobre os pés dele, como se percebesse o peso daquela decisão. Durante dias, o sargento evitou contar à comunidade. Não sabia como fazê-lo. Amava aquele lugar e sentia que seu trabalho ali ainda não estava concluído. Mas também sabia que recusar a transferência significava abrir mão da estabilidade financeira que o sustentava. Numa manhã silenciosa, caminhou até a nascente. O sol refletia na água, criando pequenos arco-íris. Caramelo o acompanhava, andando devagar. O homem sentou-se à beira da fonte e pensou em tudo o que havia vivido. As lembranças vinham como cenas de um filme. O primeiro encontro na estrada, a mulher desmaiada, as enchentes, as festas, o povo unido, as vitórias. Olhou para o cachorro e falou em voz baixa que talvez tivesse chegado a hora de partir. Caramelo apenas inclinou a cabeça e encostou o focinho em sua perna. O gesto simples bastou para fazê-lo duvidar. Nos dias seguintes,
O sargento começou a se despedir sem dizer claramente que era uma despedida. Visitava as casas, conversava com os moradores, observava as crianças brincando com o cachorro. Cada detalhe parecia mais vivo, mais precioso. Na véspera de sua partida, a cidade inteira se reuniu na praça. Fizeram uma festa surpresa. O prefeito discursou, agradecendo por tudo. A professora aposentada entregou um pequeno livro com as histórias e desenhos feitos pelas crianças, todos inspirados em Caramelo. A menina muda estava lá também, sorrindo, e lhe entregou um novo desenho, o sargento e o cachorro debaixo de uma árvore, com a nascente ao fundo. O homem tentou falar, mas a voz falhou. Apenas agradeceu com um aceno. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, olhando o céu cheio de estrelas. Caramelo dormia ao seu lado. O silêncio era pesado, mas tranquilo. Na manhã seguinte, o sargento arrumou as malas e colocou o uniforme limpo. Abriu a porta e encontrou a cidade inteira reunida diante do portão. As pessoas pediam que ele ficasse, que não deixasse o posto. O homem explicou que não tinha escolha. Então algo aconteceu. Caramelo, percebendo a situação, correu até a viatura, pulou para dentro e se sentou no banco do passageiro, olhando para frente, firme. O povo começou a rir e a aplaudir. O sargento respirou fundo. Olhou para o cachorro, depois para o povo, e disse apenas uma frase: alguns caminhos não se escolhem, eles chamam. Deixou o carro ligado, mas não partiu. Ficou ali, cercado por pessoas, sentindo o peso e a beleza daquele momento. O prefeito, com os olhos marejados, se aproximou e disse que, se a escolha era entre seguir ordens ou seguir o coração, ele já havia mostrado qual era o caminho certo. O sargento desligou o motor. A cidade explodiu em aplausos. Caramelo latiu alto, como se celebrasse a decisão. Aquele som ecoou pelas ruas, pelos campos e pelas colinas. O homem desceu do carro, ajoelhou-se e abraçou o cachorro com força. Ficaram ali, sob o sol quente, cercados por um povo que aprendeu a acreditar de novo. E o sertão, testemunha silenciosa de tudo, parecia sorrir. A decisão de permanecer na cidade foi recebida com alegria e alívio por todos. A comunidade organizou uma celebração mais discreta, mas ainda cheia de significado. As ruas de barro se encheram de crianças correndo com fitas coloridas, senhoras carregando cestas de quitutes típicos e homens levando instrumentos de corda para tocar canções tradicionais. O cheiro do bolo de milho e do café fresco se misturava ao perfume das flores silvestres plantadas ao redor da praça central. Caramelo, sempre atento, corria entre as pessoas, abanando o rabo e interrompendo brincadeiras de forma gentil, como se participasse da festa sem precisar de aplausos. O sargento, agora mais presente do que nunca, sentia um misto de dever cumprido e inquietação. Ele sabia que a vida continuaria cheia de desafios. A nascente, embora protegida, ainda dependia de cuidados constantes. A empresa que tentou construir o sistema de irrigação havia prometido doar equipamentos de irrigação modernos, mas caberia à comunidade aprender a utilizá-los de forma sustentável. Foi então que surgiu a primeira grande tarefa: criar um plano de manejo de água que garantisse a sobrevivência da cidade em épocas de seca sem prejudicar o ecossistema local. Caramelo demonstrava mais uma vez sua curiosidade e inteligência. Seguia os agricultores, observava cada detalhe, cheirava a terra recém-arada e parecia avaliar cada poça de água que surgia. O sargento percebia que o cachorro era capaz de sentir mudanças no ambiente antes mesmo de que elas se tornassem visíveis aos humanos. Um dia, enquanto inspecionavam uma área mais distante da cidade, Caramelo parou de repente, latiu baixo e começou a cavar em torno de uma raiz de cajueiro. Ao retirar o solo, descobriram um pequeno curso de água subterrâneo que poderia ser aproveitado para irrigação, mas somente se fosse cuidadosamente canalizado para não desestabilizar a região. O planejamento se tornou o grande desafio da comunidade. Havia muitas opiniões divergentes. Alguns moradores queriam soluções rápidas, outras insistiam em métodos tradicionais. A tensão aumentava durante as reuniões, mas Caramelo sempre estava presente, silencioso, observando e interagindo com os mais tensos através de gestos simples, como encostar a cabeça no joelho de alguém ou lamber a mão de uma criança assustada. Aos poucos, ele se tornou mediador não oficial, unindo pessoas com seu jeito gentil e sua presença tranquila. O sargento também enfrentava seu conflito interno. Permanecer na cidade significava proteger o lugar e ajudar a comunidade, mas também implicava renunciar à possibilidade de crescimento pessoal na carreira.
À noite, sentado na varanda da casa que agora chamava de lar, ele refletia sobre suas escolhas. Caramelo deitava ao seu lado, o focinho repousado sobre os pés do homem. O silêncio compartilhado entre os dois se tornou uma espécie de terapia. Enquanto isso, novas subtramas surgiam. A menina que antes havia desmaiado passou a acompanhar Caramelo diariamente, ajudando a distribuir água e alimento para os mais idosos. Sua timidez transformou-se em confiança aos poucos, e a relação entre ela e o cachorro evoluiu para uma conexão quase telepática, como se cada gesto fosse compreendido sem a necessidade de palavras. Essa amizade servia como incentivo para outras crianças da cidade, que começaram a se envolver em atividades de cuidado com os animais e o meio ambiente. Um pequeno agricultor local descobriu que o solo de sua propriedade estava sendo afetado por uma praga desconhecida. Caramelo, mais uma vez, mostrou-se sensível. Sentiu a mudança no cheiro da terra e conduziu o sargento até o campo. Juntos, encontraram uma planta nativa que poderia servir como repelente natural, evitando o uso de produtos químicos. Esse sucesso trouxe um senso de orgulho coletivo e reforçou a importância da colaboração entre os moradores e o cachorro, agora considerado o guardião do conhecimento e da harmonia do lugar. A primeira grande reviravolta aconteceu quando uma tempestade intensa se aproximou da cidade. As nuvens escuras cobriam o céu, e ventos fortes começaram a balançar árvores e construções mais frágeis. Caramelo, que estava no campo, retornou rapidamente ao centro, latindo e chamando a atenção. O sargento percebeu que a chuva poderia provocar erosão e prejudicar a nascente. Organizou os moradores em ações de emergência, reforço de barragens improvisadas, proteção das plantações e evacuação de áreas de risco. Graças à preparação e à habilidade de liderança, os danos foram minimizados. A cidade percebeu, mais uma vez, que o cachorro era uma peça essencial para a segurança de todos. Os dias após a tempestade trouxeram mudanças visíveis no ambiente. O verde se intensificou, o ar tornou-se fresco e úmido, e pequenos riachos surgiram em locais antissecos. As cores do sertão estavam mais vibrantes, e as pessoas redescobriram a beleza do lugar. O sargento, enquanto caminhava pelas ruas, sentiu uma alegria silenciosa ao perceber que cada desafio superado fortalecia a comunidade. No entanto, surgiram desafios maiores ainda. Uma feira regional anunciava que iria atrair grandes comerciantes e investidores para a cidade, prometendo oportunidades econômicas, mas também ameaçando alterar a cultura local. O sargento e os moradores debateram se deveriam permitir a presença externa ou proteger as tradições que tanto valor tinham. Caramelo se tornava presença constante nos debates, muitas vezes interrompendo discussões tensas com gestos que lembravam a todos a necessidade de equilíbrio e calma. O segundo grande obstáculo surgiu quando a menina muda encontrou um filhote abandonado próximo à cidade. O animal estava ferido e assustado. Caramelo imediatamente assumiu a responsabilidade pelo cuidado do filhote, ensinando a menina a lidar com medo, confiança e paciência. Essa experiência fortaleceu o vínculo entre eles e mostrou como cuidar de outro ser vivo poderia impactar positivamente toda a comunidade, inclusive nos momentos de decisão coletiva. Durante semanas, o sargento, Caramelo e os moradores trabalharam juntos para restaurar áreas degradadas, proteger a nascente, criar métodos de irrigação sustentável e ensinar as crianças sobre respeito à natureza. Cada vitória exigia esforço e dedicação. Nada era rápido ou fácil, e cada conquista vinha com pequenos sacrifícios, noites sem dormir, braços machucados e encontros frustrantes. Mas o sentimento de progresso superava qualquer dificuldade. O clima na cidade se estabilizou e as relações sociais se fortaleceram. O sargento começou a perceber uma transformação pessoal. Ele não apenas assumirá responsabilidades pela comunidade, mas também aprendia a valorizar os laços humanos, a força coletiva e a paciência que um cachorro de rua podia ensinar. Caramelo, com sua sensibilidade única, continuava a inspirar todos, lembrando que coragem e bondade se manifestam nos gestos mais simples. Uma manhã clara, enquanto caminhavam próximos à nascente, o sargento encontrou indícios de que a empresa agrícola, embora recuada, planejava novas estratégias de irrigação em áreas adjacentes. A notícia trouxe uma nova onda de tensão. O homem percebeu que proteger a cidade exigiria planejamento contínuo e vigilância constante. Caramelo, atento, farejou o solo, circulou por toda a margem do rio e latia para alertar sobre possíveis mudanças no ambiente. O sargento então percebeu que sua missão não tinha prazo. Cada desafio superado não era apenas uma vitória pessoal, mas um lembrete de que a vida exigia constante adaptação. A cidade,
O cachorro e os moradores tornaram-se uma única rede de proteção e cuidado. A relação entre eles crescia a cada dia, assim como a confiança em Caramelo, que se consolidava não apenas como um cão de rua, mas como o verdadeiro guardião da cidade. À medida que o tempo passava, Caramelo demonstrava traços ainda mais claros de sua personalidade marcante: curiosidade incansável, empatia profunda e coragem silenciosa. O sargento, por sua vez, desenvolvia paciência, capacidade de liderança e resiliência emocional, aprendendo com o cão que cada decisão deve considerar não apenas resultados imediatos, mas também o impacto na comunidade e no meio ambiente. As lições aprendidas até então se tornaram base para os próximos desafios. Caramelo mostrava diariamente que a proteção da cidade não dependia apenas de força física ou inteligência humana, mas também de intuição, cuidado e presença constante. O vínculo entre o homem e o cão consolidou-se de forma emocional, tornando-se exemplo de parceria verdadeira. O clima da cidade, agora mais maduro e harmonioso, permitiu que todos começassem a planejar o futuro de forma mais estratégica. O sargento traçava metas de sustentabilidade, proteção ambiental e integração cultural. Caramelo continuava ao seu lado, acompanhando cada passo, latindo quando necessário, e lembrando a todos que o coração e a coragem são tão importantes quanto o planejamento e o trabalho árduo. A cidade estava em efervescência. A feira regional que prometia atrair comerciantes e investidores finalmente chegaria, trazendo com ela uma mistura de expectativas, curiosidade e receio. A praça central foi preparada com cuidado. Barracas coloridas foram montadas, cada uma representando uma tradição local: doces típicos, artesanato em barro, redes tecidas à mão e instrumentos de corda. O aroma do bolo de milho recém-assado e do café coado na hora se espalhava pelas ruas de barro, atraindo visitantes de cidades vizinhas. Caramelo, como sempre, acompanhava cada movimento, atento aos sons, aos cheiros e às mudanças sutis no ambiente. O sargento, agora profundamente integrado à comunidade, sentia a pressão de equilibrar tradição e inovação. Ele sabia que a chegada de investidores poderia gerar oportunidades, mas também alterar a identidade cultural da cidade. O homem passou dias discutindo com os moradores, ouvindo cada opinião e tentando encontrar soluções que preservassem a história local. Caramelo parecia sentir a tensão e permanecia próximo, oferecendo conforto silencioso, lambendo mãos inquietas e apoiando crianças que se perdiam no meio da multidão. No primeiro dia da feira, a cidade recebeu visitantes de diversas regiões. A movimentação era intensa, e Caramelo se tornou o guia não oficial, conduzindo pessoas para áreas seguras, alertando sobre obstáculos no chão e até ajudando crianças a atravessar ruas de barro escorregadias. A primeira pequena reviravolta aconteceu quando uma tempestade passageira interrompeu parte das atividades. O vento forte derrubou algumas barracas e espalhou objetos pelo chão. Caramelo, com sua rapidez e intuição, ajudou a recuperar materiais importantes, evitando prejuízos maiores e protegendo visitantes de possíveis acidentes. Essa tempestade serviu como preparação para a primeira reviravolta média. Alguns comerciantes, preocupados com perdas e danos, sugeriram que a feira fosse encerrada antes do planejado. O sargento, com a ajuda da comunidade, decidiu reorganizar rapidamente o espaço, improvisando abrigos e protegendo produtos. Caramelo acompanhava cada movimento, sempre antecipando problemas, como poças que poderiam molhar mercadorias ou crianças que se aproximavam de áreas perigosas. A ação coordenada fortaleceu a união dos moradores e reforçou o papel do cachorro como protetor e mediador. Ao longo da semana, pequenos incidentes continuaram a testar a paciência e a criatividade da cidade. Um artista local perdeu seus instrumentos, mas Caramelo encontrou-os parcialmente cobertos pela lama, permitindo que o músico continuasse suas apresentações. Cada obstáculo exigia colaboração, planejamento e paciência, reforçando a conexão emocional entre os personagens e a importância de manter tradições vivas mesmo diante de mudanças externas. A segunda reviravolta média ocorreu quando um grupo de investidores apresentou uma proposta que parecia extremamente vantajosa financeiramente, mas que exigia a construção de um pequeno hotel sobre parte da nascente e do terreno cultural protegido. A discussão tornou-se acalorada. O sargento percebeu que proteger o espaço natural e histórico seria a maior prioridade, e Caramelo, com sua presença calma, ajudou a reduzir o estresse da situação. As crianças e os idosos da cidade se aproximavam do cachorro, buscando conforto e segurança enquanto os adultos debatiam, lembrando a todos da importância do equilíbrio e da empatia. Enquanto a tensão aumentava,
A menina que havia encontrado o filhote continuava seus cuidados com o animal e aprendia a lidar com a responsabilidade de proteger outros seres vivos. Esse crescimento pessoal paralelo reforçava a narrativa principal. Cada personagem amadurecia à medida que enfrentava desafios, e Caramelo era o catalisador que conectava lições de vida, tradição e coragem. A terceira reviravolta média se apresentou quando uma falha no sistema de abastecimento de água atingiu parte da cidade. A nascente, embora protegida, precisava de manutenção constante, e o fluxo de visitantes aumentava o consumo. O sargento organizou equipes para distribuir água de forma eficiente, utilizando os conhecimentos adquiridos nos últimos meses sobre irrigação sustentável. Caramelo, atento, indicava poços e fontes menores que poderiam ser utilizados temporariamente, mostrando novamente sua habilidade de perceber detalhes invisíveis para os humanos. Uma quarta reviravolta média ocorreu quando um incêndio acidental começou em uma das áreas secas próximas à cidade. Apesar do susto, a comunidade, coordenada pelo sargento e guiada por Caramelo, conseguiu conter as chamas utilizando métodos de contenção aprendidos ao longo do tempo, como barreiras de terra e estratégias de irrigação improvisadas. O sucesso trouxe alívio, mas também reforçou a necessidade de vigilância constante, planejamento e colaboração. Enquanto isso, pequenos acontecimentos relevantes continuavam a moldar o dia a dia da cidade. Crianças participavam de oficinas de artesanato, moradores ensinavam receitas tradicionais a visitantes, e a menina cuidava do filhote, aprendendo sobre paciência e empatia. Cada detalhe reforçava a conexão entre personagens e a importância de preservar cultura, natureza e relações humanas. O primeiro grande obstáculo da feira surgiu quando um grupo de visitantes começou a desrespeitar regras locais, andando em áreas protegidas e tentando acessar a nascente. O sargento se posicionou com firmeza, explicando a importância de preservar o local, enquanto Caramelo acompanhava cada passo, pronto para intervir sem agressividade, apenas chamando atenção com latidos e gestos de alerta. Esse episódio destacou a necessidade de regras claras e consistentes no universo da cidade, fortalecendo a percepção de todos sobre limites e respeito mútuo. O segundo grande obstáculo apareceu quando um visitante trouxe um animal exótico sem autorização, causando confusão e medo entre os moradores e crianças. Caramelo, percebendo o perigo potencial, guiou o grupo para um espaço seguro e ajudou a acalmar o animal. A intervenção do cachorro mostrou novamente sua habilidade de proteger e cuidar, mesmo em situações complexas e inesperadas, demonstrando que coragem e inteligência podem se manifestar em gestos simples, mas decisivos. A primeira grande reviravolta do capítulo aconteceu durante o último dia da feira, quando uma tempestade de proporções maiores se aproximou da cidade. As nuvens negras cobriam o céu, e o vento começou a espalhar barracas e mercadorias. Caramelo, ao perceber a intensidade da mudança no clima, correu de uma extremidade da praça a outra, alertando o sargento e ajudando a organizar evacuações e proteger visitantes. A ação rápida evitou perdas significativas e consolidou novamente a posição do cachorro como figura central da comunidade. O segundo grande evento relevante do capítulo ocorreu quando, após a tempestade, a comunidade descobriu que a feira havia atraído a atenção de jornalistas e fotógrafos, interessados na preservação cultural e ambiental. O sargento utilizou a oportunidade para mostrar os esforços coletivos da cidade e enfatizar a importância de equilibrar tradição e modernidade. Caramelo foi o destaque, aparecendo em fotografias e vídeos, demonstrando empatia, coragem e inteligência. O terceiro grande obstáculo se manifestou quando investidores insistiram em renegociar contratos e propor mudanças urbanísticas. A pressão era intensa, mas a comunidade, inspirada pela liderança do sargento e guiada pela intuição de Caramelo, conseguiu estabelecer limites claros, defendendo os valores culturais e naturais da cidade. Cada decisão exigiu esforço, paciência e sacrifício, mas fortaleceu o senso de união e propósito coletivo. Ao final da feira, a cidade estava exausta, mas cheia de orgulho. Cada vitória havia sido conquistada com esforço visível, e cada desafio enfrentado trouxe lições valiosas. Caramelo, cansado, deitou-se ao lado do sargento na varanda da praça central, enquanto a luz do entardecer iluminava as ruas de barro e os rostos sorridentes da comunidade. A sensação de realização e harmonia era palpável, e todos sabiam que cada obstáculo superado havia fortalecido laços, consolidado tradições e reafirmado o papel do cachorro como guardião, mediador e amigo leal. O verão chegou com intensidade e trouxe novos desafios para a cidade. O céu azul começou a se estender sem nuvens por semanas, e a nascente, ainda protegida, começou a mostrar sinais de escassez. O sargento,
percebendo a gravidade da situação, convocou a comunidade para uma reunião urgente. As ruas de barro estavam quentes, e o cheiro da terra seca se misturava à poeira levantada pelo vento. Caramelo, sempre atento às mudanças do ambiente, circulava entre os moradores, farejando o solo, indicando pontos de umidade e latindo suavemente para chamar a atenção para poços ou pequenas fontes que poderiam ser aproveitadas. A primeira pequena reviravolta do capítulo ocorreu quando um pequeno desentendimento surgiu entre dois moradores sobre a melhor forma de racionar a água. O sargento tentou mediar a situação, mas a discussão começou a se acalmar somente quando Caramelo entrou no meio dos envolvidos, pressionando suavemente suas cabeças com o focinho e demonstrando um afeto que os fez perceber a importância de colaboração sobre disputa. A presença do cachorro trouxe calma, mostrando que gestos simples podem resolver conflitos sem necessidade de imposição. Enquanto isso, a menina que cuidava do filhote continuava seu aprendizado, ensinando-o a procurar água em pequenos riachos temporários. O filhote começou a seguir Caramelo, que pacientemente guiava ambos pelos arredores da cidade, mostrando onde poderiam encontrar pequenos pontos de umidade sem prejudicar o solo ou a vegetação nativa. Esse exercício se tornou uma espécie de treinamento para todos os moradores, reforçando a importância da observação, paciência e trabalho coletivo. A primeira reviravolta média surgiu quando a empresa que havia tentado construir o sistema de irrigação anunciou a doação de equipamentos modernos, mas condicionou a entrega à participação em uma série de cursos sobre manejo de água, técnicas agrícolas e conservação ambiental. A exigência, inicialmente vista como obstáculo, acabou sendo uma oportunidade de aprendizado e crescimento para todos. O sargento organizou a agenda de treinamentos, enquanto Caramelo mantinha presença constante no local, motivando os mais tímidos a participar e mostrando que cada esforço trazia benefícios concretos. O segundo evento relevante foi a descoberta de uma antiga cisterna subterrânea que poderia ser recuperada para armazenar água durante os períodos mais secos. Caramelo, explorando áreas pouco visitadas, havia farejado umidade e cavado discretamente próximo a uma árvore antiga, revelando o acesso à cisterna. A comunidade trabalhou junta para recuperar o espaço, limpando e garantindo que fosse seguro para armazenamento, aprendendo no processo técnicas de manutenção que seriam úteis nos anos seguintes. O segundo pequeno desafio surgiu quando parte da população questionou a necessidade de racionamento estrito da água. Alguns acreditavam que a situação não era tão grave, enquanto outros temiam pela sobrevivência da nascente. Caramelo, mais uma vez, atuou como mediador silencioso, guiando os mais céticos a observar sinais visíveis no ambiente, como o ressecamento de pequenos riachos e o amarelecimento das folhas. A ação do cachorro reforçou a importância de percepção e observação, ajudando a comunidade a entender a realidade sem confrontos diretos. A segunda reviravolta média se deu quando uma tempestade de poeira inesperada atingiu a cidade. O vento carregava partículas finas, dificultando a respiração e tornando impossível o trabalho ao ar livre por horas. Caramelo guiou crianças e idosos para abrigos improvisados e ajudou a proteger pequenas plantações cobertas por lonas. A experiência serviu para reforçar protocolos de segurança, distribuição de recursos e a importância da organização comunitária em situações adversas. O terceiro acontecimento relevante foi a chegada de um grupo de jovens interessados em estudar técnicas de agricultura sustentável. Eles vieram de outra cidade, trazendo ideias modernas, mas precisavam aprender a lidar com a realidade do sertão e respeitar as tradições locais. O sargento organizou encontros entre os visitantes e moradores, e Caramelo serviu de ponte entre os grupos, aproximando os jovens das crianças e do filhote, criando um ambiente de aprendizado mútuo. A terceira reviravolta média ocorreu quando o filhote desapareceu durante uma das atividades de campo. Caramelo farejou rastros, guiou o sargento e a menina até um local escondido próximo a um pequeno córrego, e ajudou a resgatar o animal em segurança. O incidente ensinou a todos sobre a importância de atenção constante, planejamento e trabalho em equipe, fortalecendo ainda mais os laços entre humanos e cães. O quarto acontecimento relevante envolveu a organização de um sistema de irrigação improvisado que utilizava canais antigos, pequenas bombas manuais e a cisterna recém-descoberta. A instalação exigiu esforço físico intenso, coordenação e criatividade. Caramelo esteve presente em cada etapa, orientando movimentos, avisando sobre falhas e incentivando os mais cansados a continuar. Cada conquista vinha com sacrifícios visíveis, mãos machucadas, noites sem descanso e músculos doloridos, mas a sensação de progresso e união superava o cansaço. O terceiro grande obstáculo se manifestou quando a seca atingiu seu ponto crítico, ameaçando comprometer parte das plantações. A tensão entre os moradores aumentou,
mas o sargento e Caramelo lideraram um esforço coletivo para otimizar o uso da água, utilizando os cursos aprendidos nos treinamentos, as cisternas e canais de irrigação. A comunidade aprendeu a confiar em sinais sutis do ambiente, como a umidade do solo, o comportamento de pequenos animais e a aparência das folhas, consolidando uma relação mais íntima com a natureza local. O quarto acontecimento relevante foi a adaptação das crianças às novas tarefas, aprendendo a colaborar na distribuição de água, no cuidado com os animais e no monitoramento das plantações. Caramelo se tornou mentor e parceiro delas, mostrando que paciência e atenção aos detalhes podem fazer toda a diferença na sobrevivência e no bem-estar coletivo. O quinto acontecimento relevante ocorreu quando a cidade precisou organizar uma feira de troca de produtos para manter o abastecimento durante a seca. Moradores trocaram alimentos, sementes e utensílios, incentivados pelo sargento e guiados por Caramelo, que circulava entre os pontos de troca, garantindo que todos fossem tratados com justiça e cuidado. A experiência reforçou o senso de comunidade, solidariedade e planejamento. A quinta reviravolta média apareceu quando surgiram rumores de que uma empresa externa queria explorar a água da nascente para interesses privados. A notícia gerou preocupação e debate intenso. O sargento, com o apoio de Caramelo, organizou monitoramento contínuo e reuniões de planejamento, estabelecendo regras claras de uso da água e fortalecendo a proteção do recurso natural, demonstrando que prevenção e ação coordenada eram essenciais para garantir a segurança de todos. O sexto acontecimento relevante envolveu o treinamento da população em primeiros socorros e cuidado com pequenos animais. Caramelo participou ativamente, ensinando de forma prática, conduzindo crianças a simular situações de emergência e ajudando a reforçar a importância da empatia, cuidado e vigilância constante. A sexta reviravolta média ocorreu quando uma forte chuva finalmente chegou, mas trouxe consigo o risco de inundação em algumas áreas mal preparadas. O sargento e Caramelo lideraram a organização da evacuação de forma segura, garantindo que ninguém se machucasse e que os danos fossem minimizados. A comunidade aprendeu a equilibrar entusiasmo e cautela, aproveitando a água sem comprometer o ambiente. O sétimo acontecimento relevante foi a consolidação do vínculo entre Caramelo, o sargento, a menina e o filhote, mostrando que coragem, empatia e inteligência não se manifestam apenas em situações de perigo, mas também no cotidiano de cuidados, observação e presença constante. O terceiro grande obstáculo se manifestou quando parte da população questionou a eficácia das novas técnicas de irrigação e conservação. Houve resistência, debates e até frustração, mas Caramelo continuou presente, mostrando através de ações concretas a utilidade de cada esforço, ajudando todos a confiar no planejamento coletivo. O oitavo acontecimento relevante ocorreu quando a cidade conseguiu estabilizar o abastecimento de água e proteger as plantações mais vulneráveis. A vitória foi comemorada, mas não sem sacrifícios, noites de trabalho intenso, preocupações constantes e a exigência de manter vigilância sobre cada recurso natural. Caramelo, sempre ao lado do sargento e da menina, reforçava a sensação de segurança e pertencimento. O nono acontecimento relevante foi a adaptação da cidade às novas rotinas de cuidado com água, animais e plantações. Cada habitante aprendeu a observar sinais sutis do ambiente, planejar antecipadamente e valorizar a colaboração, criando uma cultura de responsabilidade coletiva que se tornaria duradoura. A terceira grande reviravolta se deu quando uma reportagem de uma emissora local destacou a cidade como exemplo de sustentabilidade e união comunitária. A visibilidade trouxe orgulho, mas também pressão. A comunidade, agora acostumada a enfrentar desafios com calma e inteligência, recebeu a notícia com otimismo. Caramelo se tornou símbolo de coragem, empatia e resiliência, ganhando reconhecimento que ultrapassava a cidade. O capítulo encerrou-se com a sensação de conquista e aprendizado contínuo. Caramelo, o sargento, a menina e o filhote observavam o pôr do sol juntos, sentindo que cada desafio superado havia fortalecido laços, ensinado lições valiosas e consolidado a cidade como exemplo de união, coragem e preservação ambiental. O ar da cidade estava impregnado de expectativa. O Festival da Cultura, evento anual que celebrava tradições, música, culinária e artesanato local, estava prestes a começar. Caramelo percorria as ruas de barro, farejando cada detalhe, atento aos sons dos tambores, violas e risadas das crianças. O sargento, responsável pela organização, verificava cada barraca e cada espaço para garantir que tudo estivesse seguro e acessível. A menina cuidava do filhote, que agora seguia Caramelo em suas andanças, aprendendo rapidamente a observar e antecipar situações.
O primeiro acontecimento relevante do capítulo surgiu quando uma tempestade inesperada no início da manhã ameaçou atrasar a abertura do festival. Nuvens escuras cobririam o céu, e gotas finas começaram a cair, molhando a terra e tornando o trajeto dos visitantes escorregadio. Caramelo correu entre as barracas, alertando para lonas soltas e conduzindo crianças e idosos a locais protegidos. O sargento organizou rapidamente a proteção das mercadorias, improvisando abrigos e ajudando os comerciantes a recolher produtos mais frágeis. A ação do cachorro ajudou a prevenir danos, garantindo que o festival pudesse continuar apesar das adversidades. A primeira pequena reviravolta se deu quando um grupo de turistas se perdeu na multidão, assustando-se com um movimento intenso. Caramelo, com sua habilidade de rastrear pessoas, guiou o grupo de volta para a entrada da praça, evitando pânico e constrangimentos. Esse gesto simples reforçou a confiança da comunidade na capacidade do cachorro de proteger e guiar em situações de caos. O segundo acontecimento relevante envolveu a apresentação de um grupo de músicos locais. Eles eram tímidos, pouco acostumados com grandes públicos, e o nervosismo ameaçava comprometer a performance. Caramelo se posicionou próximo ao palco, abanando o rabo e interagindo com os músicos, criando um ambiente de segurança e encorajamento. O resultado foi uma apresentação harmoniosa, que arrancou aplausos e sorrisos de todos os presentes. A segunda pequena reviravolta ocorreu quando uma das barracas de doces tradicionais teve seu estoque espalhado pelo vento. Caramelo correu, recolhendo utensílios e avisando os organizadores sobre objetos perigosos no chão, garantindo que ninguém se machucasse. O incidente ensinou a todos a importância de atenção e trabalho em equipe, consolidando a sensação de que cada gesto de cuidado conta. O terceiro acontecimento relevante foi a chegada de artesãos de cidades vizinhas, que trouxeram técnicas novas e materiais diferentes. A interação gerou curiosidade, mas também resistência de alguns moradores, preocupados em manter a tradição local. O sargento organizou oficinas e encontros para a troca de experiências, e Caramelo participou como mediador silencioso, aproximando os mais reticentes e encorajando a participação ativa. A primeira reviravolta média aconteceu quando uma tempestade de areia se aproximou do festival, causando desconforto e visibilidade reduzida. Caramelo guiou as crianças, idosos e artistas para áreas mais protegidas, enquanto o sargento e a equipe ajustavam a logística do evento. A experiência reforçou a importância de planejamento e cooperação diante de desafios inesperados, mostrando que flexibilidade e atenção são essenciais para o sucesso coletivo. O quarto acontecimento relevante foi a decisão de realizar uma apresentação noturna de dança típica da região. O evento exigiu iluminação improvisada, organização de espaço e coordenação entre os artistas. Caramelo permaneceu ao lado do palco, ajudando a sinalizar pontos de risco e lembrando os participantes de pequenos detalhes que poderiam ser esquecidos no calor da apresentação. Cada movimento do cachorro contribuía para a fluidez do evento, reforçando seu papel central na vida da comunidade. A segunda reviravolta média ocorreu quando um visitante trouxe um animal de estimação grande sem controle, assustando crianças e outros cães. Caramelo interveio de forma inteligente, usando postura firme e calma para proteger os menores e acalmar o animal. O incidente demonstrou sua habilidade de liderança e a importância da presença segura em situações de tensão. O quinto acontecimento relevante envolveu a venda de produtos típicos, como redes de algodão, cerâmica e doces regionais. A movimentação intensa e a necessidade de organizar filas e pagamentos geraram confusão, mas a presença do cachorro ajudou a manter a ordem. Ele se aproximava de visitantes distraídos, chamando atenção para caminhos corretos e auxiliando comerciantes a lidar com pequenos imprevistos. O terceiro grande obstáculo surgiu quando uma falha elétrica afetou parte do festival, interrompendo apresentações e iluminação. A situação gerou preocupação, mas a comunidade se uniu, improvisando lanternas a óleo, distribuindo velas e reorganizando o espaço. Caramelo percorreu o local, garantindo que ninguém se machucasse e que as crianças permanecessem acompanhadas. O esforço conjunto permitiu que o festival continuasse, demonstrando resiliência e espírito colaborativo. A terceira pequena reviravolta ocorreu quando o filhote se perdeu momentaneamente entre a multidão. Caramelo, farejando o rastro, guiou o sargento e a menina até o local, garantindo que o pequeno chegasse em segurança. O episódio reforçou a importância de atenção constante e da presença vigilante de Caramelo, que se tornava cada vez mais indispensável para todos. O sexto acontecimento relevante envolveu a realização de oficinas de culinária para crianças e visitantes. A menina ajudava a ensinar receitas locais, enquanto Caramelo permanecia próximo,
incentivando os pequenos a seguir instruções e mantendo o ambiente seguro. A atividade fortaleceu o vínculo emocional entre humanos e cães e destacou a importância da paciência e aprendizado prático. A quarta reviravolta média surgiu quando um grupo de visitantes trouxe instrumentos musicais importados, desestabilizando temporariamente a harmonia sonora das apresentações. O sargento pediu que todos respeitassem a sequência de apresentações tradicionais, e Caramelo ajudou a sinalizar o início e fim de cada apresentação, mantendo ordem e ritmo. A experiência reforçou a necessidade de respeitar tradições sem impedir a inovação, equilibrando passado e presente. O sétimo acontecimento relevante foi a participação de dançarinos experientes, que ensinaram coreografias típicas para jovens e crianças. Caramelo circulava entre os participantes, oferecendo conforto e segurança, garantindo que todos se sentissem confiantes e apoiados durante o aprendizado. A quinta reviravolta média ocorreu quando uma visita inesperada de representantes da prefeitura trouxe questionamentos sobre a continuidade de algumas atividades e a necessidade de autorizações especiais. A tensão cresceu, mas o sargento e Caramelo conseguiram negociar com paciência, apresentando planos claros de segurança, preservação cultural e ambiental, garantindo que o festival continuasse sem comprometer valores essenciais da comunidade. O oitavo acontecimento relevante foi a criação de um mural coletivo com pintura, fotos e recortes de jornal, representando a história da cidade, a vida de Caramelo e a evolução da comunidade. Cada participante contribuiu, e o mural se tornou símbolo de união, resistência e identidade cultural. O quarto grande obstáculo apareceu quando o vento forte ameaçou derrubar tendas e barracas. Caramelo, com atenção detalhada, ajudou a identificar pontos vulneráveis, guiando moradores para reforçar estruturas e evitar acidentes. O trabalho coletivo impediu maiores prejuízos e reforçou a importância da vigilância constante. O nono acontecimento relevante envolveu a participação da população em debates sobre sustentabilidade, uso da água e preservação da nascente. O sargento conduzia a discussão, e Caramelo permanecia próximo, oferecendo conforto e segurança para todos os envolvidos, lembrando-os da importância de cada esforço coletivo. O quinto grande obstáculo surgiu quando parte da comida preparada para o festival começou a se deteriorar devido ao calor intenso. O sargento organizou redistribuição rápida e Caramelo ajudou a direcionar voluntários para locais adequados de armazenamento, garantindo que ninguém ficasse sem alimento. O décimo acontecimento relevante foi a noite de encerramento, marcada por fogos de artifício, música e dança. Caramelo observava cada movimento com calma e atenção, acompanhando o sargento e a menina, celebrando cada conquista e cada desafio superado. O festival foi concluído com sucesso, mostrando que união, coragem e empatia podem transformar dificuldades em experiências memoráveis. O terceiro grande obstáculo do capítulo foi a necessidade de reorganizar todo o espaço do festival para garantir a segurança, preservando áreas culturais e naturais. A comunidade trabalhou unida, guiada pelo sargento e Caramelo, garantindo que cada detalhe fosse cuidado, consolidando lições aprendidas nos meses anteriores. O capítulo terminou com Caramelo deitado ao lado da menina e do sargento, observando a praça iluminada pelo luar, cercado de risos, música e aromas de comida fresca. Cada vitória vinha com esforço visível, cada desafio exigiu sacrifício, e a sensação de comunidade e pertencimento jamais foi tão forte. O amanhecer trouxe um céu limpo e brilhante, refletindo a sensação de renovação que pairava sobre a cidade. Caramelo despertou em seu canto favorito na praça central, com o filhote dormindo aos seus pés e a menina ajeitando a pequena mochila para mais um dia de aventuras. O sargento, já com a farda ajustada, caminhava tranquilamente entre as árvores, observando os preparativos para a grande celebração da comunidade. Hoje seria o dia em que todos reconheceriam oficialmente a coragem e a dedicação de Caramelo, aquele cachorro caramelo que seguirá o policial por quilômetros, enfrentará desafios inesperados e se tornará um símbolo de união. O primeiro acontecimento relevante do capítulo começou com a chegada de representantes da prefeitura e da imprensa local, que vieram conferir de perto os impactos positivos que Caramelo e a comunidade haviam gerado. O clima era de expectativa, e uma pequena multidão já se formava em frente à praça principal. O cachorro percebeu a movimentação diferente, farejou o vento e começou a se aproximar, guiando o filhote e a menina para o melhor local de observação. Enquanto o público se acomodava, a primeira grande reviravolta ocorreu. Um contratempo técnico ameaçou atrasar a cerimônia. O sistema de som não funcionava, e as luzes piscaram, gerando murmúrios preocupados entre os presentes. Caramelo, sempre atento, correu para ajudar, guiando voluntários até cabos soltos e equipamentos que precisavam de ajuste.
A intervenção rápida do cachorro permitiu que tudo fosse reorganizado antes que a tensão se transformasse em frustração. A primeira lição do dia ficou clara: coragem e presença ativa podem transformar problemas em soluções. O segundo acontecimento relevante envolveu a preparação do palco, que seria usado para homenagear Caramelo. Crianças da comunidade ajudavam a decorar com fitas coloridas, fotos do cachorro e desenhos representando aventuras passadas. O sargento supervisionava, garantindo segurança, enquanto a menina conduzia o filhote entre os participantes, ensinando a se comportar na multidão. O ambiente estava carregado de emoção e expectativa. A primeira reviravolta média surgiu quando um grupo de cães de rua apareceu na praça, assustando algumas pessoas. Caramelo reagiu com calma e firmeza, circulando entre os novos visitantes, mostrando que não havia motivo para medo e guiando-os para áreas seguras. A comunidade rapidamente percebeu que o cachorro havia se tornado líder natural, unindo humanos e animais em harmonia. O terceiro acontecimento relevante foi o discurso do sargento, que contou detalhadamente a história de Caramelo, desde os primeiros passos nas ruas até o momento em que seguiu o policial quilômetros a fio em busca de ajuda. A narrativa emocionou todos, e lágrimas discretas surgiram nos olhos de várias pessoas. Cada ato de bravura, cada gesto de cuidado e cada desafio superado agora ganhavam reconhecimento público. A segunda reviravolta média aconteceu quando uma brisa forte quase derrubou parte da decoração do palco. Caramelo, atento aos detalhes, correu e agarrou com a boca algumas fitas, evitando que se espalhassem. Essa pequena ação trouxe risadas e aplausos da plateia, reforçando a percepção de que o cachorro não era apenas um herói silencioso, mas também parte ativa da comunidade. O quarto acontecimento relevante envolveu uma apresentação musical feita por jovens da região. Cada nota, cada acorde parecia carregar a história da cidade, a luta coletiva e a importância da preservação cultural. Caramelo permanecia ao lado da menina, balançando o rabo e interagindo com a plateia, transmitindo segurança e alegria. O filhote imitava os movimentos, criando uma cena emocionante e divertida que conquistou todos os presentes. A terceira reviravolta média surgiu quando uma pequena confusão aconteceu. Crianças queriam subir ao palco para tocar instrumentos e cantar junto com os artistas. O risco de acidentes era real. Caramelo, percebendo a tensão, posicionou-se de forma protetora entre o palco e a plateia, enquanto a menina guiava os pequenos com paciência e cuidado. O equilíbrio foi restabelecido, e a participação das crianças foi organizada de maneira segura, tornando o momento ainda mais especial. O quinto acontecimento relevante foi a entrega de certificados e medalhas de reconhecimento, não apenas para Caramelo, mas para voluntários que ajudaram a transformar a praça em espaço cultural e seguro. Cada gesto de dedicação foi valorizado. O cachorro recebeu uma medalha especial, colocada suavemente no seu pescoço pela menina, enquanto a multidão aplaudia de pé. A emoção tomou conta de todos, e o vínculo entre humanos e animais nunca foi tão evidente. A quinta reviravolta média apareceu quando nuvens começaram a se formar novamente, ameaçando uma chuva que poderia interromper a cerimônia. Caramelo, farejando o vento e observando o céu, guiou todos para tendas e espaços cobertos sem pânico. A organização rápida permitiu que o evento continuasse sem perda de entusiasmo, mostrando que a antecipação e a percepção podem prevenir problemas. O sexto acontecimento relevante foi a inauguração de um pequeno memorial em homenagem a Caramelo, com fotos, mensagens e desenhos das crianças, destacando cada aventura e cada gesto de coragem do cachorro. A comunidade fez questão de participar, cada um contribuindo com algo pessoal, criando um espaço simbólico de afeto e memória. A sexta reviravolta média ocorreu quando um visitante trouxe uma câmera de grande porte, e a movimentação atrapalhou alguns momentos do memorial. Caramelo interveio de forma intuitiva, guiando as pessoas e equilibrando a situação. Todos perceberam que a presença do cachorro era essencial para manter harmonia, segurança e conforto. O sétimo acontecimento relevante envolveu uma sessão de histórias contadas por idosos, que lembravam de Caramelo desde seu primeiro aparecimento na cidade. Cada relato emocionava os presentes, fortalecendo o sentimento de pertencimento, memória coletiva e conexão entre gerações. O cachorro, deitado aos pés da menina, parecia absorver cada palavra, como se entendesse a magnitude de sua jornada. A terceira grande reviravolta surgiu quando a multidão, emocionada, começou a dispersar rapidamente com sinais de chuva. Havia risco de molhar os instrumentos e a decoração. Caramelo assumiu a liderança, guiando as pessoas para abrigos sem pressa, mantendo calma e atenção, reforçando seu papel de protetor.
O esforço exigiu energia e concentração, mas cada passo trouxe segurança e confiança para todos. O oitavo acontecimento relevante foi a última apresentação musical da noite, com instrumentos de percussão e canto coletivo. A plateia participou animada, e Caramelo circulava entre todos, transmitindo segurança e tranquilidade. O cachorro, que antes era um cão de rua solitário, agora se tornava protagonista da história de todos. A nona reviravolta média apareceu quando o filhote, curioso, começou a correr em direção a uma área iluminada de fogos de artifício. Caramelo, sem hesitar, correu atrás, guiando-o de volta para perto da menina. A tensão se transformou em alívio e risadas, reforçando a percepção de que proteção e cuidado são essenciais mesmo em momentos de celebração. O nono acontecimento relevante envolveu a realização de um mural final coletivo, com cada participante adicionando sua própria marca de gratidão, carinho e criatividade. Caramelo posou próximo à parede, como se entendesse a importância do gesto, e todos os que participaram sentiram que cada esforço tinha sido reconhecido. A terceira grande reviravolta e último desafio surgiu quando um incêndio acidental em uma pequena barraca ameaçou assustar os presentes e prejudicar o evento. Caramelo reagiu imediatamente, chamando voluntários e guiando a evacuação temporária, enquanto o sargento controlava a situação. O fogo foi contido rapidamente, e nenhum dano significativo aconteceu. A coragem do cachorro foi celebrada por todos, consolidando sua posição como herói da cidade. O décimo acontecimento relevante foi o encerramento oficial da celebração, marcado por aplausos, música e fogos de artifício controlados. Caramelo estava ao lado da menina, o filhote descansando próximo, e o sargento sorrindo orgulhoso. A praça estava cheia de alegria, união e gratidão. Cada desafio superado tinha deixado sua marca, e cada vitória fora conquistada através de esforço visível e dedicação coletiva. O capítulo finalizou com Caramelo deitado no centro da praça, observando o céu iluminado pelos fogos. As cores refletiam nos olhos do cachorro, na menina e em todos os presentes. A sensação de missão cumprida, de união e de amor compartilhado era palpável. Caramelo, que começou sua jornada como um cão de rua seguindo um policial por quilômetros em busca de ajuda, agora era o símbolo de esperança, coragem e pertencimento de toda a comunidade. A história concluía com emoção genuína e felicidade. Cada obstáculo superado, cada pequeno gesto de bravura e cada momento de vulnerabilidade haviam contribuído para esse final. Caramelo não era apenas um herói individual, era a força que unia uma comunidade inteira, inspirando todos a cuidarem uns dos outros, valorizarem tradições e acreditarem que, com esforço e empatia, qualquer desafio pode ser vencido. Fim. Você chegou até aqui? Então comente gostar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.